8 horas, agora sim, né? 8h03, 8h03, nós estamos aqui nos estúdios com Denilton Laurindo, o Denilton, que é presidente estadual da UNEGRO, a União de Negros e Negras pela Igualdade. Seja bem-vindo aos nossos estúdios, Denilton. Obrigado, bom dia Curitiba, Paraná, Brasil. Bom dia, né? O universo hoje em dia. Bom dia, lembrando também, Luciano Piquete, que o Denilton Laurindo, ele possui graduação em Filosofia, né, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, e como o Luciano Piquete acabou de comentar, é presidente também estadual da UNEGRO, que é a União de Negros e Negras pela Igualdade, e professor do quadro próprio do Magistério do Estado do Paraná. É isso? Isso mesmo. Bacana, essa é a nossa formação. Legal. Denilton, nós trouxemos hoje você aqui, a nossa ideia é a gente bater um papo sobre a UNEGRO, sobre o teu trabalho, sobre todas essas relações dos negros com a sociedade, enfim. E nessa semana, dia 20, né, você me falou agora, eu tinha me esquecido, achei que fosse dia 22, mas é dia 20, foi o Dia Nacional da Consciência Negra. É uma data comemorada aqui no Brasil. Para a gente ter uma ideia, em São Paulo, em mais de 100 municípios, essa data é feriado, né? É considerado feriado. E aqui no Paraná, apenas em Ponta Grossa e Guarapuava é feriado. Nos outros municípios existe comemorações, em alguns, em outros não, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação, Denilton. Isso, é em Londrina e Guarapuava. Londrina. Isso. O Dia da Consciência Negra, na verdade, exatamente é o Dia do Brasil, Dia do Brasileiro. Deveria, e nós vamos estar lutando para que seja feriado nacional, porque é um marco que consegue demonstrar a nossa identidade, a nossa concepção de mundo e a nossa construção a partir de uma matriz de conhecimento que trouxe e que dá ao Brasil essa sua natureza, essa tua beleza estética, essa natureza de conhecimento e, ao mesmo tempo, essa multiplicidade de etnias, certo? Então, por isso que o dia 20 de novembro, para além do Zumbi dos Palmares, que é o nosso herói, o herói brasileiro, o herói da raça negra, é o Dia do Brasil. Por que será que aqui a gente percebe uma certa rejeição a essa data no Sul? Isso não é apenas do Paraná. Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, poucos municípios, você talvez tenha essa informação de forma mais concreta até do que eu, mas poucos municípios comemoram ou, enfim, decretam feriado nessa data, né? É verdade. A ideia é que você sempre acaba valorizando uma matriz de conhecimento, né? Aqui no nosso caso, é uma matriz de conhecimento eurocêntrica, europeia, e que não dá conta da nossa realidade, porque se você observar o nosso cotidiano ele reflete a nossa cultura, a nossa multiplicidade. Um exemplo, certo, para quem ainda não conhece esse estúdio, é a multiplicidade de valores e de etnias que eu acabo de ver ao chegar nesse estúdio. E é isso que nós temos que promulgar e dizer, é o nosso dia e nós vamos valorizar isso. No estado do Paraná, nós, afrodescendentes, somos 30%. Na cidade de Curitiba, 20% de afrodescendentes. Veja bem, 20%. A capital mais negra do sul do país. Pode uma coisa dessa? 20%. A capital mais negra do sul do país, então. Exatamente. E mas Curitiba que tem muitas etnias, né? Na verdade, se você for pensar, a gente tem o que aqui? Descendentes italianos, alemães, árabes, asiáticos, enfim. E os negros representam, o afrodescendentes representam 20% da população da capital. Sim, já fomos 40% até em 1850, hoje somos 20%. E esse 20% ainda é de autodeclarados, certo? Se nós usarmos uma outra condição, porque evidentemente que você não vai se declarar negros e negra a partir daquilo de uma maneira que você expõe uma população sempre diminuindo a sua própria matriz, né? E é o que a forma como nós somos expostos aí dentro da própria sociedade, sempre no ato diminutivo, sempre vexatório e tipificando a gente como se fôssemos marginalizados. Então, evidentemente que uma criança, vamos supor um jovem, 16 anos, uma moça linda, maravilhosa, que essa cor maravilhosa, ela tem dificuldade, porque o espaço escolar não representa, certo? Não reflete aquela sua estética, ela tem dificuldade de se dizer que é negra. Certo? Então imagina só o que nós não temos que fazer para poder derrotar o racismo e, para além disso, dizer que a pessoa precisa existir.
Olha, eu tenho o direito de existir, veja. Então aí vai lá o negro dizer, isso é direito de existência. Pode uma coisa dessa? E não é apenas o... E se comparado... Não, eu estava pensando nos números, né? 20% aqui no Sul. Agora, se comparado à Bahia... em Curitiba, não no Sul, em Curitiba. Agora, esse número, né, comparado, por exemplo, à Bahia. Olha a quantidade, olha a diferença do número. E mesmo assim existe... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, enfim, né? Minas Gerais também, né? Tem bastante população negra, né? Um quadro grande da população negra. O Brasil equivale a quanto, mais ou menos? 51% da população é afrodescendente. Ou seja, nós não temos como... Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos invisibilizar, nós vamos não dar a essa população o direito de dizer que é brasileira. Como é que vamos fazer? Ou nós vamos todo mundo para a África, porque, na verdade, a questão de promover a igualdade racial está para além da ideia de que você tem que voltar aos territórios africanos. Nós somos brasileiros, nós construímos esse país, certo? E a necessidade do reconhecimento da igualdade racial é justamente para solucionar os problemas básicos, de estrutura básica que tem nesse país, né? Então, assim, nós produzimos, nós consumimos, certo? E quando um Estado não promove uma determinada etnia, ele perde, porque nós acabamos, de uma certa maneira, onerando o Estado. Certo? Então, assim, é uma coisa que nós precisamos derrotar dentro de nós. Derrotar o preconceito racial, derrotar o preconceito religioso e derrotar o preconceito de gênero, porque esses três acabam sendo tipificados, ou seja, caracterizando a nossa raça negra. Denilton, você pode explicar um pouquinho como que funciona a Unegro e com quantos membros vocês têm dentro do grupo, né, da equipe da Unegro? A Unegro é uma entidade nacional, ela nasce em 1988 em Salvador e nós estamos hoje em 26 estados, né? E falta um só estado, que é a Paraíba, mas nós chegamos lá. E no estado do Paraná nós estamos organizados em 17 cidades. Então, quer dizer, nós temos um trabalho imenso por fazer ainda. E com o seguinte objetivo, de ser esse instrumento político que possa organizar de maneira que disponibilize as políticas públicas necessárias à nossa população. Qual população? Certo? A população dos autodeclarados. Agora, isso é fácil de se fazer quando há um entendimento da necessidade de exercício de direito dessa população. Então, por isso, a gente sempre está trabalhando de maneira política, indo com os nossos para os gabinetes, indo para o Ministério Público, requerer aquilo que é de direito. É assim que nós nos localizamos. Agora são 8h12, vamos para um breve intervalinho, daqui a pouco a gente volta. 20 de novembro, né, o Grupo ONG, dia 20 de novembro, foi Dia Nacional da Consciência Negra. Daqui a pouco a gente conversa mais com o Denilton. Agora são 8h18. Lembrando que quem está aqui conosco hoje no Jornal da RB2 é o Denilton Laurindo, que possui graduação em Filosofia pela PUC Paraná, presidente estadual da Unegro, que é a União de Negros e Negras pela Igualdade, professor também do quadro próprio do Magistério do Estado do Paraná, além também de ser especialista em ética e política pela PUC, aqui do Paraná, mestre em filosofia da mente pela Tulane University, em Michigan, nos Estados Unidos, e vocalista da banda A Lei, que daqui a pouquinho a gente vai comentar a respeito dessa banda A Lei. Que bacana. Denilton, nós estávamos falando agora aqui no intervalo, né, do jornal da RB2, com relação aos tipos de preconceito, né? E falávamos, inclusive, da forma que o negro, ele se enxerga na sociedade. Que, às vezes, o negro... às vezes muitos brancos, né, muitas pessoas, não só brancos, mas muitas pessoas acabam questionando se o negro não tem também um preconceito para com ele mesmo, né, um medo de se mostrar na sociedade, né, de buscar o seu espaço. E isso vem de onde? Da história, da cultura popular, de um medo mesmo. Existe uma explicação do psicológico do ser humano e gostaria que você explicasse esse preconceito, né? O preconceito institucionalizado, que você comentou, e também o preconceito personalizado. É exatamente isso. Não existe, é muito fácil a gente descaracterizar o racismo, o preconceito racial. Como nós descaracterizamos? Da seguinte perspectiva, olha, o Denilton, ele tem esse problema com ele. A gente percebe que ele, por muitas vezes...
ele tem problema, não se gosta, tem problema com o cabelo dele, com a cor dele, com o jeito de falar, sempre está de cabeça baixa. Então, o negro ele tem esse problema, certo? Ele tem um preconceito que nasce dele próprio. Ora, eu estou descaracterizando o racismo. Por que descaracterizando? Porque existe anterior a isso um racismo institucionalizado. E o que é o racismo institucional? Racismo institucional, ele é tão agressivo quanto o racismo personificado, que é aquele que você usa de atitudes vexatórias, que você fala, que você, enfim, agride verbalmente a uma pessoa por conta da sua cor, por conta da sua etnia. O racismo institucional ele não fala, certo? Ele está velado. Por exemplo, nas agências bancárias, nas lojas do centro de Curitiba, porque toda vez que eu vou a Porto Alegre, e a gente fala que em Curitiba é a capital mais negra do sul do país, existe o questionamento, mas como? Eu não vejo negro em Curitiba, certo? No centro de Curitiba, houve de fato uma política de afastamento desta população, de um afastamento dessa nossa estética negra. Olha só que coisa que é monstruosa isso, porque isso é eugenia, ou seja, isso é você fazer uma varredura no processo por causa da identidade e da estética de uma população. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que dentro de um espaço socializado, o negro não tem o seu referencial identitário garantido, certo? E de que forma não tem garantido? Por mais que eu tenha formação, por mais que eu tenha a mesma qualificação específica, de uma certa forma, o meu currículo, eu quero dizer, o currículo da pessoa negra, ele é engavetado. Mas veja bem, a instituição não falou que não gosta de negros e negras. Mas, visivelmente, nesse espaço institucionalizado, eu não estou presente. Certo? Isso é grave. Denis, você gosta de ser chamado de Denis, né? Já percebi. Então a gente vai deixar de falar Denilton para falar Denis. Pode ser? Denis, você é professor universitário. Isso. Você pode dar um exemplo pessoal? Se você já sofreu algum preconceito com relação a algum pai de um aluno seu? No seu visual, porque o ouvinte não pode enxergar, mas a gente pode descrever, né? Você tem dread, de cor, né, negra, e o teu dread não é pequeno, é grande, né? A primeira coisa que a gente enxerga, na verdade, quando olha para você é o dread. A longa distância a gente já consegue perceber. Existiu já algum tipo de preconceito por parte... Um detalhe antes, a Margem do Salão já usou. Dread. Faz muito tempo. Eu era adolescente, morei fora. Olha, essas coisas que o Luciano Piquet faz, ele não faz parte do script, sabe deles. Eu vi umas fotos delas toda e ela já usou. Quer usar dread. Eu tinha 16 anos, olha só. Mas eu já usei. Para você ver, a questão de você descaracterizar. Não, gente, a questão simplesmente é determinante. Ao você usar dread, a pessoa já pega e também te descaracteriza. E também te discrimina. Dizendo, olha, peraí, aquele visual, tem que tomar cuidado com esse cara. Assim como fizeram com Bob Marley. Veja bem, a grande referência filosófica da Jamaica é Bob Marley. Talvez nós não conheceríamos a Jamaica sem o Bob Marley. Assim, a filosofia rasta do Bob Marley. Aí nós falamos, mas ele usa dread e também tem um problema da maconha. Você descaracteriza, despersonifica o ser e fica justamente com o preconceito. Alguém aqui, por acaso, já baixou na internet, no YouTube, as letras traduzidas do Bob Marley, inteligentes, de libertação, de irmandade, de promoção da igualdade racial, de garantia da estima de um povo? Ora, está para além dessa questão de você dizer que a filosofia rasta deve ser discriminada. Entende isso? E eu não sou rasta. Certo, a minha filosofia nem é tanto Bob Marley. Né? No entanto, vou dizer... Você é roqueiro, né? Eu sou roqueiro. Mas vou dizer uma coisa bem interessante aqui. Outro dia eu estava na Praça Tiradentes e fui pegar um táxi, né, para ir para casa, e 2 táxis, e aí de repente
quando entrei no táxi, o taxista falou, olha, o taxista aí de trás falou que era muito perigoso ficar nessa região. Inclusive, quando você estava chegando, ele disse, olha aí, ó o perigo aí. E aí, ele falou, isso aqui tem muito, cara, tem muito entre nós taxistas, eu tô te levando, irmão. E o outro taxista negro, né? Assim, ó, tô te levando para você ver como é que o racismo, ele parte da questão de preconceito de cor. E muita gente, você não deve se sentir negativamente influenciado com relação a isso, até porque já estudou, inclusive tem mestre em filosofia com relação à filosofia da mente pela Tolani. Então você entende bastante da mente humana, então você não se sente afetado, acredito eu. Mas tem muitas pessoas que se sentem afetadas e levam isso para casa, internalizam isso. A questão de personificar, de personalizar, você sabe que o ser humano é limitado dentro da sua própria estrutura de mundo. O que nós temos que ter conscientemente isso declarado e promover, que é a questão que nós fazemos sempre, é que você não tem a obrigação de gostar de mim ou de gostar da cor, mas você tem a obrigação de respeitar. Então nós estamos esquecendo de exercer o respeito, certo? E o direito de existência do outro. Certo? E personificando simplesmente no simples ato do gostar. E no gostar é particular. Você gosta ou não. Entende? Nós estamos conversando com o Denilton Laurindo, o Denis, presidente estadual da UNEGRO, União de Negros e Negras pela Igualdade. Nós vamos a um intervalo comercial e já voltamos. Estávamos comentando agora há pouco aqui com o Denis sobre a questão do isolamento, né? O que esse preconceito acaba afetando os negros, de certa forma que as pessoas se isolam da sociedade, se sentem aí com certa razão, né, desvalorizados, e algumas situações graves acabam acontecendo. O Denis até comentou uma agora há pouco de uma aluna, não sei se você gostaria de reprisá-la aqui no ar para a gente ter uma ideia do que pode acontecer, essa repressão, né? Exato. Todo o ser humano, nós trabalhamos sempre com com o referencial estético, para você ver como isso é determinante. Você tem um referencial do teu pai, da tua mãe, você chega na escola, aquele professor, aquela professora são bem legais, cuidam das nossas crianças, e aí você chega na faculdade e tem também o seu referencial. E esse referencial, ele é estético, ele é determinado pela cultura, pela cor daquele que está sendo sujeito do processo. Para você ver como isso é determinante. Tanto é que a criança que não tem esse referencial, e hoje nós passamos muito por isso, não tem a referência do pai, a mãe acaba assumindo esse papel, de uma certa forma ou outra, ela acaba transferindo para o professor, transferindo, às vezes, até para um pai de um colega, para deter esse referencial, porque, na verdade, é ele que vai te dar as coordenadas do que você precisa para poder justificar a tua própria existência. Certo? O que acontece nessa nossa sociedade é justamente a capacidade que ela tem de invisibilizar o referencial identitário da população negra, porque 20% numa cidade igual Curitiba, isso deveria estar também sendo representativo na sociedade que nós estamos. Como assim, Denis? De uma maneira bem simples, 20% nas instituições bancárias, 20% nas instituições comerciais e assim por diante. E nós tivemos um caso, um professor, colega meu, de uma escola particular, em que ele contando comigo, Denis, eu tinha uma aluna e eu tinha muita vontade de conversar com ela e não conseguia por conta da carga horária de trabalho, e ela ficava isolada numa escola particular. Ela ganhou uma bolsa, são 300 alunos no cursinho, e de repente, um dia eu chego na escola e disseram, olha, aquela aluna faleceu, o que aconteceu? Ela tacou álcool no corpo e colocou fogo. E aí ele ficou totalmente dramatizado, porque talvez ele seria o referencial e não foi conversar com ela para poder justificar e ser essa identidade que diz para ela, olha,
nós estamos aqui, estamos juntos, certo? Vamos vencer o racismo, não internaliza isso. Então é algo psicologicamente que acaba afetando a nossa sociedade. É o que eu estava comentando há pouco quando você falou do táxi. No momento que você entrou no táxi, o taxista falou aquilo. Outra pessoa, né, que não tem essa que não é preparada psicologicamente para isso mesmo, que não entende do que é capaz, historicamente, inclusive, essa pessoa pode levar para casa, internalizar e olha só que catástrofe, né? A menina colocou fogo no próprio corpo. Isso acontece muito. Tem outras catástrofes aí que acontecem. E você, por exemplo, não dizer que o teu cabelo é ruim. Não, meu cabelo ruim, que a tua cor, que o teu jeito, o seu estilo, a estética negra, a estética afro-brasileira, ela é determinante para o reconhecimento social deste país no exterior. Certo? Eu que estive no exterior, não existe Brasil sem a cultura negra. Certo? A evidência do Brasil no exterior é relacionado com o multiculturalismo da nossa nação, certo? Nós somos reconhecidos pelo samba, pelo esporte, também pelas ciências que outros negros, outros profissionais levaram. Paulo Freire, o negro de eminência nossa, o Milton Santos, que é o maior referencial da geografia mundial, e, no entanto, nós aqui ficamos com essa tendência de que nós descendemos desse ou daquela nação europeia e nunca colocamos em evidência a nossa descendência, melhor dizendo, a nossa ancestralidade africana, que todos nós temos. Denis, você coordenou o 7º encontro de educadores negros e negras no Estado. Isso. E nesse encontro foi elaborada uma carta, a Carta Negra. O que seria essa carta? Olha, a Carta Negra ela precisa até ser explicitada, divulgada mais vezes, porque ela conta com as principais reivindicações da população negra, dos professores e professoras que estão dentro do Estado e que sofrem, de certa maneira, um cerceamento dos seus direitos e também de produzir e reproduzir nas disciplinas os conteúdos da cultura negra, da afro-brasileira. Porque existe uma lei, certo? A Lei 10.639, que este ano são 10 anos da lei, que obriga a história e cultura afro-brasileira e africana dentro das escolas, em todo o sistema de ensino. No entanto, nós achamos que não, que a disciplina, igual a filosofia histórica, história tem que trabalhar isso, quando, na verdade, isso é um problema de negro, não é um problema da nação brasileira. E eu digo não, pelo contrário, certo? Não é um problema, é uma solução. E a solução por quê? A solução para que nós, de uma vez por todas, possamos ter um projeto de nação. Porque enquanto eu faço sempre a referência da minha descendência europeia, eu não tenho a consciência do meu projeto de nacionalidade. Eu não falo que sou brasileiro, mas eu falo que eu descendo de, certo? E é evidente que daí, como eu não tenho essa responsabilidade com o outro, que tem a mesma nacionalidade comigo, que a minha, eu sempre vou estar deixando de lado o projeto de poder fazer valer que nós somos uma família e que nós temos que cuidar das nossas belezas e das nossas reservas naturais e dividir entre nós essas reservas. Entende? Esse é o maior drama. Por isso a igualdade racial. Por isso nós estamos dizendo aqui, Brasil, acorda, nós somos multicultural. Nós não estamos aqui reivindicando para ir para a África, ou que a África tem que estar no Brasil. A África é Brasil. Nós temos descendentes europeus? Temos, mas é importante nós construirmos a nossa nacionalidade hoje. Até porque um exemplo, a Síria, né, como a gente estava comentando, tem muito descendente espanhol que foi até a Síria, exatamente, colonizou aquele país, e o sírio não vai falar, eu sou espanhol, eu descendo da Espanha. E a gente realmente, eu não posso dizer que não, porque muitas vezes a gente acaba falando, né? Eu tenho um sobrenome italiano, a Marjorie Salum. O Salum já deixa claro, né? Vangelita também, enfim. E a gente acaba falando, vez ou outra, a sua descendência. Você tem razão nesse sentido. Os outros países, muitos deles, todos foram colonizados por outras nações, a maioria, né? Tem alguma coisa assim a ver com outra nação e não fala isso.
E respeito, né? Eu acho que a reivindicação mesmo é do respeito, né, Denis? A única coisa que a raça, o negro, deseja é que ele seja, então, respeitado. Agora são 8 horas, olha, eu ia falar 7 horas e 40 minutos. 8 horas e 40 minutos. Agora 8 horas e 44 minutos, 8h44, Denilton, né? Estamos falando aqui sobre um tema muito polêmico, preconceito, autopreconceito. A gente já desmistificou alguns mitos aqui. E eu queria que você comentasse um pouco também sobre essa sua formação, que tem alguma coisa a ver com a mente. Que história é essa, Denis? A filosofia da mente. A filosofia da mente, ela trabalha com a estrutura do conhecimento. Certo? O ser humano, ele é caracterizado justamente por algumas estruturas. E o conhecer é determinante para a formação até mesmo da sua personalidade e da sua relação social. E a filosofia da mente, ela versa justamente sobre essa característica. Como é que nós podemos conhecer? E esse poder conhecer, ele vai se relacionar através dos conceitos. O que significa isso? Que esses conceitos, eles são psicológicos. Nós trabalhamos também com a física, né, física quântica, e trabalhamos com a psicanálise, na perspectiva de você analisar os conceitos, analisar a mente humana e dando possibilidade até mesmo de criar uma outra realidade a partir dos conceitos. Isso é possível. Denis, essa sua luta, né, social em busca de quebrar esse paradigma, né, com relação ao preconceito que existe com a sua raça, começou quando? Na adolescência, na infância, já vendo a sua família, seu pai, sua mãe, não conheço o seu histórico familiar, mas enfim, quando que começou essa busca incansável, né, para lutar contra o racismo? O Mandela disse que você não nasce negro, você torna-se negro, certo? E você vai tomando consciência da sua negritude de duas maneiras, ou ela negativa, quando você não tem o referencial identitário, você tem o referencial dentro de casa, e o referencial positivo quando você tem o referencial dentro de casa e o referencial negativo quando você chega no espaço escolar e você vê que é diferenciado o tratamento seu, principalmente com os colegas e depois também com os professores. E aí você vai notando e tendo a consciência de que você está sendo preterido, ou seja, deixado de lado num processo na qual você clama por igualdade, simplesmente isso. E é evidente que isso aconteceu comigo, é evidente que existe por uma criança e uma adolescência uma rejeição imensa e um questionamento até divino do tipo, Deus, mas por quê? Por que eu sou preterido? Por que eu tenho que ficar em segundo plano só por causa da minha cor? Mas então por que você me fez nascer dessa cor? Se for para sofrer desse jeito, se for para ser tido e chamado de macaco, se for para chamar de atrasado no ambiente escolar, certo? Então, e por que meu pai é pobre? Certo? É por causa da cor deles? E o que tem a ver a cor com a religião? Mas parece que na igreja falaram que Deus não tem cor, mas, no entanto, a maioria de nós, que tem a mesma cor que eu, sofre a mesma dificuldade. Você está vendo o calabouço que isso vai influenciando na característica, no caráter de uma criança? Ah, com certeza. E depois você tem uma política que vai sempre te excluindo, te levando para além das linhas daquilo que é criado uma linha marginal na qual a tua família tem que crescer para lá desta linha, e depois ainda caracteriza a tua família, tipifica da seguinte forma: olha, na família, isso dentro do conselho escolar, certo? E eu vejo isso com alguns colegas meus. Mas veja bem, a família do João, não tem jeito, o pai é ex-presidiário, a mãe é prostituta, só podia dar no quê? Aí você diz assim, poxa, ele é presidiário, está pagando a pena dele. E aí veja bem, meu pai ou minha mãe, o que eu tenho a ver com isso? Você está entendendo como é que o preconceito é forte? E por um outro lado, eu justifico também o racismo a partir da questão religiosa, dizendo, olha, se você está sofrendo tudo isso porque você não entregou o teu coração a Jesus. Então sempre o racismo ele é justificado e o preconceito ele é exercido como direito da sociedade que nós estamos, de maneira que você expulsa e dá ao outro, certo, a responsabilidade por ele viver de maneira secundária.
Ok, bacana. 8 horas e 49 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos continuar falando mais um pouquinho, então, com o Denis Laurindo. Na verdade é Denilton Laurindo, mas vamos falar aqui Denis, né, Denis? É mais tranquilo assim, que é presidente estadual da Unegro, União de Negros e Negras pela Igualdade. Denis, você foi responsável, né, ou é responsável pedagógico do curso Capacitação Profissional contra Conflitos no Ambiente Educacional, Racismo, Drogadição e Bullying, realizado pelo Instituto Acácia e também pelo SAEPAR, que é o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Paraná. Você ainda é? Ainda sou. Responsável pedagógico. Esse Instituto Acácia e o Sindicato da SAEPAR, eles trabalham justamente o Estatuto da Igualdade Racial. Ou seja, nós temos a Lei 12.288 de 2010 que fala sobre a necessidade de nós promovermos a igualdade racial. Eles trabalham também a Lei 10.639. Toda instituição deveria fazer exatamente como o Instituto Acácia, como os sindicatos auxiliares fazem, trabalhando os problemas que relacionam justamente a população negra e que atinge também a população como um todo. Muito bacana. Agora eu quero, para poder encerrar a nossa entrevista, né, falar um pouco da sua banda, porque além de toda esse conhecimento acadêmico que você tem, você também tem um conhecimento na música, né? Você é vocalista na banda A Lei. Eu sou vocalista, sou letrista da banda A Lei. A Lei da Cultura, a Lei do Bem-Estar, a Lei da Promoção da Igualdade Racial, a Lei da Minoria e a Lei da Brasilidade. É isso que nós promovemos. E a lei, na letra, vocês falam a respeito, né, de todo esse projeto do trabalho? A lei, na letra nós falamos do amor, do sofrimento do ser humano em desejar existir para o outro, certo? Isso é muito legal, porque nós pregamos, às vezes dizemos, nós queremos pregar o sofrimento e a capacidade do ser humano de superar isso através da igualdade e do amor. Muito obrigada, viu, Denis? Foi muito bacana a nossa entrevista. Poderia ter mais tempo, mas infelizmente não tem um exemplo de ser humano aqui do nosso lado. Muito obrigado. Tá certo, Denis. Obrigado pela conversa. A gente vai continuar conversando depois em off, mas por enquanto é isso. Tá aí, Denilton conversou com a gente, Denilton Laurindo. Até comentei com ele, Laurindo é sobrenome da minha avó, Dona Otília. Um abraço para Dona Otília Piquete Laurindo.